O Jax fez a Catinha inventar que estava grávida de Samuel. Só que essa invenção não deu muito certo porque ela foi desmascarada. E a Leona, quando descobriu a armação de Catinha, ela ficou muito revoltada. E ela humilhou a ex de Samuel. Ela castigou o Samuel também, não deixou essa história barato e puniu ela. Quer entender melhor essa história? Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva no canal. Sua presença aqui é muito bem-vinda. Feito isso, vamos à notícia. Bom, gente, a Catinha, ela caiu no conto do Jax. Ela aceitou a proposta que o Jax fez para ela, de ela desfilar num desfile de 60 anos da Boaz. Em troca, ela inventaria que estava grávida de Samuel. E ele ainda disse assim: é só uma brincadeirinha. Catinha embarcou na ideia e contou para Samuel que ele vai ser pai, que ela está esperando o filho dele. Ela ainda se faz de difícil e diz para Samuel que não quer que ele assuma o filho, não precisa ele assumir e tal. Samuel, como ele teve os pais biológicos que rejeitaram ele e deixaram ele na porta do orfanato, ele se sentiu na obrigação de fazer completamente diferente que seus pais biológicos fizeram com ele. Ele não queria o seu filho sofrendo da mesma forma por falta dos pais. Foi aí que o Samuel tomou uma decisão radical. Ele não tinha engatado um namoro com a Léo, mas ele estava próximo a começar a namorar com a Léo. Já tinha dado uns beijinhos e tal. E ele deixou claro para a Léo que ele tinha que assumir esse filho e explica para a Léo que ele teve uma infância muito complicada porque o pai biológico abandonou ele e ele não quer que aconteça isso com o filho dele. Então ele vai assumir o filho dele sendo um pai presente, ou seja, para Samuel o certo a se fazer é ficar com Catinha para que o filho que Catinha está esperando tenha uma família unida. Enfim, ele não quer a mesma coisa que aconteceu com ele. A Leona, ela tenta reverter essa situação, dizendo para Samuel que tem como ele cuidar do filho sem precisar estar com Catinha. Mas Samuel encasquetou que essa seria a melhor solução. No capítulo que foi ao ar hoje, no dia 8 de agosto, a Catinha deixou um teste que ela havia passado a noite com o Samuel e ela tinha achado que tinha engravidado, né? E ela foi fazer o teste de gravidez, como se de uma noite para outra a pessoa engravidasse, né? Mas ela fez isso, né, gente? Não tem como, né? O processo é 48 horas, mas só vai dar em resultado de farmácia depois de 2 semanas, né? Mas ela achou que ela ia conseguir ter o resultado imediato, né? Logo imediato. E aí ela estava tão desesperada que foi até o banheiro da casa da Boaz e foi fazer o teste. Aí Nina, ela tinha acordado, né? Acordou e o Davi tava no banheiro do quarto dela. Aí ela teve que usar outro banheiro. Aí ela entra no banheiro, a Catinha esqueceu o teste dentro do banheiro. E aí, desenrolar dessa história, que é o mais interessante, é que a Nina acaba flagrando o teste. E aí a Nina fala que ela não tá grávida, que não sei o que. E aí o Jax fala que é pra manter essa história em segredo se por acaso ela não quer que ela seja expulsa da casa, né? E aí quando a Leona pergunta: que teste é esse aqui? Chega um amigo e diz: que teste é esse aqui? É aí que Nina fala que o teste é dela, né? Nina assume que o teste é dela. Mas a Catinha começa a ficar com a consciência pesada, porque o Samuel tá criando uma expectativa muito grande, né? Mostrando que tá muito empolgado com o filho que ela tá esperando. E aí ela disse que perdeu o bebê. Bom, e aí Rosa resolve fazer um jantar como
uma forma de consolar o Samuel e a Katinha, tal. E aí, durante esse jantar, quando o Jack vê aquela palhaçada toda, ele disse que Katinha nunca teve grávida, não sei o que. Aí o Samuel fica furioso, vai pra cima de Katinha. A Katinha chama o Samuel no canto. Samuel disse como ela pode ter coragem de fazer isso com ele. E ela disse que era só uma brincadeira. O Samuel disse que pra ele, o filho é coisa séria, ele não quer brincar. E aí ela começa dizendo, e a nossa relação como é que vai ficar? O Samuel disse que acabou tudo. E aí a Leona veio na hora e dá um esporro nela, né? Leona é pra ela e fala assim, como é que a pessoa você teve coragem de inventar que tava grávida, sendo que tem muitas mães aí que perdem seus filhos. Você foi muito baixa. O que você fez foi muito errado. E aí a Katinha diz, mas eu gosto mesmo de Samuel. Eu gosto de Samuel. E aí a Leona fala, é pra me sentir pena de você. O que você fez não tem perdão. Você agiu feito um monstro. Isso tudo pra ficar com um homem rico. O filho com um herdeiro. A Katinha fica tentando se sair, diz que agora o caminho tá livre pra ela ficar com Samuel, pra empregada ficar com um patrão e tal. E aí a Leona dá um corte nela dizendo que ela não tem nada a ver com isso. Enfim, né? Essa situação é complicada, hein? Esse lance da Katinha aí é meio complicado, né? Porque é um pouco antiquado essa atitude de Samuel, né? E querer assumir o filho em uma circunstância dessa. Não tem como. Porque por mais que tenha um contexto, a autora criou um contexto legal, né? O Samuel é filho adotivo, foi abandonado pelos pais. Tem um contexto bacana, né? Dá pra gente compreender a mente de Samuel de querer assumir a mulher mesmo só porque ela tá grávida, não porque ele tem algum sentimento por ela. Dá pra entender no contexto que ela trouxe, mas não justifica, né? Ainda continua sendo antiquado, né? Ainda continua sendo ultrapassado. Não faz sentido você não tá minimamente afim da pessoa, mas é obrigado a ficar com a pessoa que você tá grávida de você. Não faz muito sentido hoje em dia. Dá pra reconciliar a guarda de uma criança entre dois seres humanos muito facilmente. Comente aí, gente, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.